Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Medusa Cast, o podcast oficial do Med USA. Eu sou o Diego Lima e hoje nós estamos aqui no episódio de número 18, né? É o You Have Met Part 3, né? Então a gente aqui tem um seleto grupo de pessoas que já passaram pelo nosso podcast. Esse é o nosso terceiro episódio falando sobre o MET, com pessoas especiais aqui que eu já agradeço a presença de vocês, né? Disponibilizarem o tempo de vocês para participar aqui do podcast. Eu sei que todos vocês estão nesse momento travando uma batalha muito grande, né? Que é a documentação para começar a residência, né? Eu me lembro que quando eu comecei na primeira semana lá antes da residência, né? Tem o Orientation Week. Perguntaram para todo mundo assim qual eram os maiores desafios até então. O cara respondeu que era preencher toda a documentação. E é verdade, dá muito trabalho. Mas muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast, né? Então eu vou começar apresentando, deixar que vocês se apresentem, né, pro nosso público, tá certo? Então vamos lá. Catarina Almeida, boa noite. Tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo também. Meu nome é Catarina, eu nasci em Goiânia, mas moro em Brasília desde os 5 anos, para a gente tirar um pouco o eixo Nordeste-Sudeste, né? Tem alguém do Centro-Oeste. E eu fiz faculdade de Medicina na ESCS, que é a distrital aqui do Distrito Federal, e eu apliquei para o MET um ano depois de formar, formei em 2021, e apliquei para o ciclo 2021-2022 e dei match em pediatria no Montefiore. Maravilha, seja bem-vinda, viu? E aqui a gente já teve o pessoal do Sul, o pessoal da Bahia em peso, né? Teve um episódio passado que acho que foi o You Have Met parte 1, que acho que só eu não era baiano. Né? Mas, enfim, a gente vai tentando pegar todo mundo, todos os estados, assim. Brasília, terra boa, terra onde eu conheci minha esposa, né? Então, tem um carinho especial aí pelo Centro-Oeste. José Renato, meu jovem, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Obrigado pelo convite, Diego, participar, uma oportunidade muito boa aqui poder falar com vocês e, enfim, compartilhar a minha jornada. A minha e da Catarina, né, a gente fez Campus Med, a gente é namorado, então a gente tá junto aí nessa trajetória. E é isso, eu nasci em Brasília, na verdade eu sempre morei em Brasília, nasci e criado, então nunca me mudei, nunca morei fora, tá sendo uma experiência nova, assim, todo esse processo. Também fiz faculdade na ESCS, onde eu conheci a Catarina, e a diferença é que eu formei agora no final do ano passado, né? Então, quando eu apliquei, eu ainda estava na faculdade. Maravilha, seja bem-vindo, jovem. Priscila Gonçalves, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui. Queria falar para a Catarina e para o José que esse podcast é do Centro-Oeste, porque eu também sou de Brasília. Na verdade, eu não sou de Brasília, eu sou de São Luís, Maranhão, mas eu já moro aqui há muitos anos. Fiz faculdade na UNB, não na ESCS, né? E, diferente de vocês, eu já tenho 10 anos de formado, né? Formei em 2013. Fiz residência no Brasil, de clínica médica nefrologia, e apliquei para o MET de 2023 agora, e dei MET para patologia esse ano. Maravilha, seja bem-vinda, jovem. E Dani, que eu acho que não é de Brasília, não sei se eu escolhi todo mundo de Brasília, né? Eu acho que não, devido a um almoço que tivemos, onde eu, depois de 3 anos, comi um acarajé, né? A lágrima desceu, aqui caiu, eu falei, meu Deus, né? Coisa maravilhosa, né? Daniele Serafim, seja bem-vinda, jovem. Obrigada, boa noite. Primeiramente, agradecer a oportunidade de fazer parte desse projeto. Conheci Diego, né, no momento que a gente pôde interagir, convidei ele para vir para cá para a Semana Santa, comer um acarajé. Como vocês podem perceber, eu sou baiana, vim aqui para contrariar, né, o grupo Centro-Oeste, trazer um pouquinho do Nordeste, mas, como eu disse, meu nome é Daniele, eu nasci em Feira de Santana, fui criada em Feira de Santana,
fiz faculdade na Faculdade Baiana de Medicina e Saúde Pública e atualmente moro em Nova York, onde eu faço pesquisa pelo New York Presbyterian Hospital, no Queens, e muito feliz de ter dado match em Internal Medicine no hospital, que foi minha casa, né, nesses últimos anos, e bem ansiosa, né, com essa nova etapa, preenchendo todos esses papéis, que é muita papelada mesmo, e, enfim, só agradecer, espero que esse podcast ajude o pessoal que está assistindo aí, que está participando dessa nova etapa, né, essa nova trajetória. Maravilha, jovem. Seja bem-vinda. Eu lembro que eu cheguei lá, quando cheguei no andar, eu já estava sentindo o cheiro, né? Eu falei, meu Deus, que emoção. Muito bom, né? Mas é isso, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, né? E vamos falar do match de vocês. Primeiramente, parabéns a todos vocês. Vocês conseguiram, receberam aquele e-mail lá na segunda-feira, né? You have matched. E é uma emoção indescritível, porque passa um filme na sua cabeça de tudo que vocês abdicaram, né, de todo o trabalho que vocês tiveram, todo o esforço, anos e anos, desde o momento que vocês começaram a sonhar com aquilo. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que muitas vezes até as pessoas desestimulam a gente e falam que é difícil, é impossível, que não é para você, etc e tal, né? Cada um tem uma experiência única com esse processo, e eu vou manter a tradição dos 2 episódios anteriores, da minha primeira pergunta para vocês, que eu li um livro tem um certo tempo que se chama The Nobel Life, né? Que é uma entrevista, é um livro onde o autor ele entrevistou 24 cientistas que ganharam o Nobel, né? E ele perguntou para eles onde eles estavam, como é que foi a notícia de que eles já tinham recebido o Nobel. Como muitos deles eram americanos e o prêmio Nobel na Suécia, acho que metade ou mais estava dormindo quando saiu o resultado, porque sai de manhã cedo na Suécia. E eu queria saber de vocês como é que foi o match day, como é que foi até a noite anterior. Vocês dormiram, não dormiram, teve pesadelo, na hora ficou com medo de abrir o e-mail. A gente teve uma amiga aqui, Tati Lino, acho que foi Tati que falou. Alguém falou que dormiu, perdeu a hora, dormiu e não viu o e-mail depois. Eu nunca conseguiria fazer isso. Mas eu queria saber de vocês como é que foi o match day de vocês. Eu vou começar então. A semana anterior para mim, assim, durante toda a season, eu acho que eu fiquei mais nervosa esperando os convites de entrevista. Eu acho que é um período muito desesperador esperando os convites. Eu senti que eu fui bem nas entrevistas, assim, então até uma semana antes eu tava de boa, assim, segurando a onda. No final de semana anterior, eu dei uma surtadinha, assim, frio na barriga, aquela coisa e se eu não passar, e aí qual é o plano B, o que eu vou fazer, e aí você começa a pensar, né, assim, o que eu posso fazer e tudo. E eu estava trabalhando na segunda de manhã, eu trabalhava até meio-dia e saía 11 horas. E aí, aquela coisa de recém-formada, né? Um dos lugares que eu trabalho é uma clínica do trabalho. E, assim, são muitos pacientes. Então, não dá tempo nem de olhar o e-mail, assim. Eu atendo, tipo, 50 pacientes em uma manhã. Então, assim, entra um, sai outro, entra outro. E aí, eu vi que eu recebi o e-mail 11 horas. Não deu tempo de eu olhar. Só sabia que tinha recebido. Aí, assim, deu umas 11h15, 11h20. Deu uma pausinha, assim. Eu olhei e vi que tinha passado, já mandei pro José. E aí foi isso, assim, a segunda-feira foi mais emocionante. Comparado à sexta-feira, você achou a segunda-feira mais emocionante? Então, no nosso caso, teve a particularidade do Couples Match. Isso. Então, como a gente estava fazendo Couples Match, a gente já conseguiu ver em que região que eu tinha passado. Então, eu já sabia que eu tinha passado na minha primeira escolha, que era o Montefiore, na segunda-feira. Então, a sexta-feira não foi tão emocionante. Já esperava, a segunda-feira que já foi as duas coisas juntas. Maravilha. E o José teve uma experiência diferente, né? A gente conversou bastante aí na semana do match, né? E, José, como é que foi a tua experiência? Vocês dois aplicaram pelo Couples Match, né? E você, conta aí pro pessoal como é que foi sua experiência do match.
Pois é, minha experiência do match foi um pouco adversa, digamos assim, né? Porque a gente aplicou como capos match, eu apliquei para anestesia e eu só apliquei para programa de anestesia, né? Era o que eu queria fazer mesmo, assim, não tinha muita outra opção. Então não apliquei para um backup plan e, assim, aconteceu várias coisas que foram juntando, né? Uma particularidade da anestesia que esse ano foi muito concorrida, nesse último ciclo de application, e também o fato de que, como eu tinha aplicado estando na faculdade ainda, né, eu não tinha o certificado do ICFMG. Então, isso acabou deixando minha application lá na rabeira, né, para os programas, provavelmente. Então, eu acabei, tipo assim, quando chegou na semana do match, eu já sabia que eu não ia passar, né, porque, assim, eu não cheguei a ter entrevista nem nada. Mas aí eu cheguei com sangue no olho pro SOAP, né, pra semana do SOAP, que foi quando eu passei no problema de cirurgia. Então, assim, quando chegou na segunda-feira, eu tava zero ansioso, porque eu já sabia que eu não ia passar, né? Eu tava mais ansioso pela Catarina, porque eu tava querendo saber onde que ela ia passar. Até pra, assim, para saber onde ela ia passar, né? Pela felicidade dela também, e pra eu saber onde que eu ia aplicar pro SOAP, né? Então, quando foi na segunda-feira, o NRMP lança no portal. No caso de um dos participantes do Couple Match não dar match, ele manda a informação de onde que o partner deu match, a região, manda até o zip code, né, o CEP do programa, para você saber exatamente onde a pessoa deu match e poder se programar no SOAP. Então foi isso que eu fiz. Na segunda-feira eu sabia que a Catarina tinha passado no Montefiore, e aí eu comecei a procurar no SOAP programas de prelim na região ali de Nova York, né, que foi onde eu acabei conseguindo. Maravilha. Foi aí quando eu vi sua mensagem, né? Pois é. Mas graças a Deus que deu tudo certo no final, Não, né? sim. A gente pode até falar depois, porque a experiência do SOAP é algo completamente diferente, assim. Eu consegui imaginar que não deve ser fácil também, né? Deve ser uma coisa que é uma semana que você tem que resolver sua vida, conseguir uma vaga ali e tudo mais, uma coisa que deve. Ainda bem que deu certo para você, porque eu conheço pessoas que também não tiveram sucesso no SOAP, mas fico feliz que deu certo. Priscila, como é que foi tua experiência com o match? Dormiu, perdeu a hora, não viu? Ou passou a noite em claro, tendo pesadelo? Como é que Não, foi? eu acho que entre submeter a rank list e sair realmente o resultado do match, acho que foi assim a pior parte para mim, até um pouco mais do que receber os convites. Não sei, acho que aquela sensação de que sua vida pode mudar completamente, mas que você ainda não sabe o que vai acontecer naquele período, né? E essa espera de, sei lá, um mês, não sei, eu não lembro mais, até esqueci. Ela para mim foi bem difícil. Então, na segunda-feira eu estava assim bastante ansiosa. Eu consegui dormir bem. Eu acho que para mim, no caso, a sexta-feira foi um pouco mais assim estressante para saber assim onde que eu ia, como é que ia ser minha vida, ia ser no frio, ia ser no calor, ia ser em Boston, ia ser em Nova York, né? Então, assim, eu fiquei um pouco mais estressada na sexta. Mas na segunda-feira eu trabalho, né? Eu trabalho full time aqui no Brasil, então eu estava no trabalho, os meus amigos do trabalho, assim, esperando na frente do computador, saiu o resultado, e quando saiu, né, e a gente vê aquele e-mail positivo, a gente, né, eu queria ligar para minha mãe, né? A primeira coisa, mãe, deu certo e tal. Liguei para minha mãe, abracei os colegas, então foi uma emoção muito grande, assim, realmente esperar esse tempo, esse mês entre o rank list e a segunda-feira, né? E a gente com tanta expectativa, e aquela expectativa ser realmente satisfeita da forma que a gente quer, né? Então, acho que para mim foi essa experiência no trabalho, ali querendo ligar para minha mãe e abraçando os colegas de trabalho que me apoiaram muito também durante a jornada. Maravilha. Já abriu champanhe, já correu pro abraço, já tocou. Não podia beber porque estava de plantão, aí não deu. Já tocou We Are the Champions no fundo, no Spotify, né? Já foi. Dani, minha jovem, como é que foi Assim, para ti a tua experiência? Tu tava no trabalho também eu tava. tava. Conta aí pra gente. Para mim, a segunda-feira foi um pouco menos estressante do que a sexta. Vou chegar nessa parte da história ainda. Mas a segunda-feira eu estava trabalhando, eu faço pesquisa aqui, então
eu já tinha tirado vários dias para fazer as entrevistas, então eu disse, não tenho que terminar a minha pesquisa, tenho que ficar aqui, tenho várias coisas burocráticas para resolver. Então, também era parte do ciclo, né? O pessoal me ajudou bastante, os médicos da minha pesquisa me ajudaram bastante em todo o processo. Então, fazia um pouco de sentido receber essa notícia lá, e eu fiquei bastante feliz, né? A primeira coisa que eu fiz foi entrar na sala de conferência para esperar o bendito do e-mail. E quando eu recebi a notícia do médico, fiquei muito feliz, eu estava muito nervosa. Liguei para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, para minha avó, todo mundo da família. Passou umas 2 horas fazendo ligação. Deu tudo certo. Mas a sexta-feira, né, como eu disse, foi o dia realmente mais estressante, porque meu marido, ele trabalha aqui em Nova York, então uma mudança para a gente não é uma mudança que só impacta em mim, então é uma mudança de vida para nós dois. Então, queria muito que o local que eu fosse decidido, né, para eu fazer residência não impactasse negativamente na carreira dele também. Então, foi uma decisão conjunta, os locais que eu apliquei, né, locais que a gente poderia morar juntos. Era muito importante que eu passasse essa parte do processo junto com ele, mas na sexta-feira a gente ficou muito ansioso, então eu tirei esse dia de folga, sentei junto com ele e a gente recebeu essa notícia juntos. Então, assim, receber essa notícia foi muito bom mesmo, porque eu sabia que eu estava em casa, não só no sentido de estar em casa num programa, né, que eu conheço, num hospital que eu conheço, que basicamente era a minha extensão da minha casa, mas eu também estava na cidade que eu tenho amigos, na cidade que eu tenho apoio, suporte. Então, para mim era muito importante isso. Então, por isso que esses dias, né, esses dias entre a segunda-feira e a sexta-feira foram os dias mais estressantes da minha vida. Então, enfim. Muito bom. Mas me diz uma coisa, tu trabalhava como Program Coordinator no programa. Em algum momento... Research Coordinator. Research Coordinator. Você, em algum momento, algum Program Coordinator ou algum APD, PD, alguém deixou transparecer alguma coisa em relação... Porque a ideia que eu tenho é a seguinte, poker face, entendeu? Então, assim, eu trabalhava, quando eu dei média, eu trabalhava na sala que a Program Coordinator trabalhava na mesma sala que eu. E eu não sabia absolutamente de nada. Não havia pistas. É incrível a capacidade que eles têm de esconder toda e qualquer coisa de você, entendeu? Eu trabalhava na mesma sala que a mulher, entendeu? Então, você sentiu alguma coisa ou foi poker face mesmo? Como é que foi? Assim, eu trabalho diretamente no departamento de nefrologia, então não é diretamente com internal medicine. Então, a minha program coordinator do programa que eu tô, né, na parte de pesquisa, não é a mesma da internal medicine, e também o PD, que eu tenho contato diretamente, não era o mesmo. Então, assim, era um pouco mais distante, ele tinha noção, né, do resultado, então ele brincava, dizia assim, não, você não tem que se preocupar, não, tá tudo bem, você vai ficar aqui mesmo, mas eu não acreditava, né, eu sabia, tipo assim, realmente a informação que o pessoal tem acaba sendo um pouco mais limitada, eu imagino que ele deveria saber, mas eu sabia que, tipo assim, poderia ser um pouco mais de, me deixar mais tranquila, mas não ser necessariamente uma certeza dele, então foi um pouquinho diferente, tenho certeza que se tivesse diretamente o pessoal do Internal Medicine seria poker face mesmo, porque o pessoal não pode saber, né, não tem essa comunicação, então eu me surpreendo como eles conseguem manter essa expressão realmente. Tem até assim, por exemplo, tem pessoal que fala assim, porque eu recebi um e-mail que é rank to match. Eu não sei até que ponto isso, do ponto de vista legal, é legal, né? É possível, ou até que ponto isso é uma lenda urbana, né? Então, existem muitas coisas nesse processo, a gente vai conversar aqui, a própria letter of intention, né, se surte efeito ou não, sabe? Se é mais uma lenda urbana, né? Se funciona. Então, eu realmente não sei, eu sei que pessoas recebem o e-mail, rank to match, mas não sei. Assim, na minha experiência, eu tive um e-mail um pouco assim, né? Que foi, na verdade, do Chief Resident. Não foi dizendo que eles realmente me ranquearam para matear.
tinha uma conversa, né, que estava acontecendo, né, dizendo que eles tinham realmente me ranqueado, mas eu não sabia essa informação diretamente. Mas eu recebi um e-mail, basicamente, ele me agradecendo, né, pela entrevista, dizendo que eu fui muito bem, e que ele me desejava sorte, que estava animado, né, pelas boas notícias que viriam por aí, basicamente. Então, ele não me disse que eu estava matchada, mas ele me disse que eu teria boas notícias. Então, assim, Deu sou a uma pessoa dica. que tá... Ele deu uma certa dica, né? Então, eu sei que ele não poderia dizer que sim ou que não, mas, ao mesmo tempo, rolou essa hint, né? Então, eu não sei até que ponto realmente... Eu não sabia se daria certo, né? Eu tinha muito medo. Eu acho que a gente pode dizer assim, não, estava tranquila, eu tive 12 convites de entrevista, então eu estava um pouco mais tranquila, mas ao mesmo tempo eu não estava tranquila. Eu só teria tranquilidade se eu visse meu e-mail, né, que tinha realmente passado, que tinha dado match. Então, enfim, esse é o sentimento. Eu vou puxar o gancho no que você falou das entrevistas, né? São duas perguntas para vocês. Primeiro, vocês acham que existe um número de entrevistas onde você fala, não, com esse número aqui, cara, matematicamente, probabilisticamente, vai dar certo, a não ser que eu surte, né, no meio do processo aí, tenha um problema, né, enfim. E a segunda pergunta, eu perguntei para o pessoal, nas entrevistas que vocês tiveram, qual foi a pergunta que você não estava preparado para responder? Existiu alguma pergunta que te tirou o chão? Que foi assim, cara, eu não faço a menor ideia do que eu falo, vou ter que pensar aqui rápido para poder dar uma resposta. Bom, em relação ao número mágico de entrevistas, eu acho que depende muito de especialidade para especialidade. Tem um pequeno adendo da minha application que eu também apliquei para cirurgia geral, mas durante as entrevistas eu percebi que eu não gostava tanto de cirurgia quanto eu gostava de pediatria. Realmente sou muito encantada pela pediatria. Foi um pequeno lapso, tanto que eu ranqueei todos os programas de pediatria acima dos programas de cirurgia e só não deixei de ranquear a cirurgia porque eu era AMD, assim, mas falei, pelo menos, né, vamos aumentar as chances, mas eu realmente fiquei apaixonada nas entrevistas de pediatria. Em pediatria, eu acho que talvez acima de 4 seja um número, assim, tranquilo. Eu tive 6 de pediatria, mas eu acho que depende mais da qualidade mesmo da entrevista, assim, acho que depende de como você sente ali na entrevista, do seu gut feeling mesmo, assim, se você sentiu que teve uma conexão da sua parte e da parte dos entrevistadores, assim, eu acho que eu, pelo menos, assim, eu saí de algumas entrevistas sentindo que fui muito bem e de outras, tipo, acho que não foi tanto o meu estilo, assim, o programa, acho que talvez eles não tenham gostado tanto de mim. Então, acho que você sente um pouco as entrevistas que te deram segurança. De cirurgia, eu nem vou me atrever a falar, não tenho nem ideia do que seria um número seguro. Eu tive 2 entrevistas de cirurgia, mas realmente eu saía das entrevistas de pediatria assim, falando, nossa, eu quero muito ir para esse lugar em todas. E você conseguiu perceber nas suas entrevistas que eles estavam, de certa forma, escondendo alguma coisa, mas assim, havia algum problema ali do programa que o Program Director ou a Associate Program Director meio que tentava tirar o foco enquanto te entrevistava? Sim. Eu acho que na pediatria eles são um pouco mais abertos, tanto de mostrar que eles gostaram da sua entrevista, quanto de falar sobre algumas falhas do programa. Assim, eu entrevistei em programas menores, em programas maiores, e eles sempre falavam coisas do tipo, se você quer uma subespecialidade, uma coisa muito específica, ou uma pesquisa muito forte, talvez esse programa não seja ideal para você. Então, eles tratavam isso de uma forma aberta, assim. Mas eles tentam meio que mudar o foco, né? Assim, falar, mas por outro lado, um programa pequeno você vai ter muito suporte, todo mundo se conhece. E é a mesma coisa nos programas grandes, né? Tipo, sempre tem aquele, nós somos um programa grande, mas com sentimento de programa pequeno. São umas frases, assim, Frases de bem meio efeito. que carimbada, né? É que nem antigamente o pessoal fazia, diga-me um defeito seu. Não, eu sou perfeccionista.
José, como é que foi para ti? Como é que funciona o SOAP? Primeira coisa para ti. Eu acho que as pessoas têm muito pouco conhecimento, né, de como é o SOAP. É uma entrevista? É uma ligação telefônica do programa? Como é que é isso? Vamos lá, né? Então, assim, o SOAP ele começa logo em seguida do match, né? Então, na segunda-feira de manhã, 11 horas, o pessoal recebe o e-mail se deu match ou se não deu match. Como foi o meu caso, né? Por exemplo, quando você não dá match, logo em seguida, ou tipo, uma hora depois, eles abrem o sistema do SOAP, é o próprio sistema do NRP, onde você faz a Rank Order List. E nesse sistema, eles têm uma lista dos programas que não tiveram vagas preenchidas. Aí você pode procurar por especialidade, né, pelo estado, pela cidade que você tem interesse, e aí você vê a lista dos programas. E aí no próprio sistema do Eras mesmo, onde você manda as applications, você consegue aplicar para esses abre de novo o Eras e você consegue aplicar para esses programas que não tiveram vagas preenchidas. E aí, assim, justamente pelo desconhecimento, né? Na verdade, eu fiquei na hora até meio desesperado para saber o que eu faço agora, né? E eu saí procurando no Reddit e, tipo, várias, sei lá, coisas submundos aí da internet e ver o que eu tinha que fazer no SOAP, né? E aí o que o pessoal fala, basicamente, aplica para o máximo, assim, você tem um limite, né? Você tem 45 programas só que você pode aplicar, mas eles falam para você gastar tudo, aplica para todos que você conseguir. No meu caso, eu não apliquei para todos porque tinha o detalhe, né, que eu queria ficar em Nova York, porque é onde a Catarina tinha passado, então eu apliquei só para o número de prelims que estavam ali na região. Eu apliquei para 13 programas no SOAP, e aí o SOAP funciona numa forma de rounds, né, tipo, você aplica na segunda-feira, você tem até o final do dia para aplicar, e assim, é uma application meio que nova, assim, você pode aproveitar alguns documentos, mas o pessoal até recomenda você tentar conseguir cartas de recomendações novas, tipo, tentar fortalecer um pouquinho a sua application. Ainda mais se você for fazer o SOAP para uma especialidade diferente, né? Então você teria que procurar cartas de recomendação nova, um personal statement novo. Eu acabei fazendo um personal statement diferente, né, para o problema de cirurgia, porque eu não tinha aplicado, eu tinha aplicado só para anestesia categorical. Então eu apliquei para os prelims de cirurgia e tive que fazer assim, na verdade foi só uma pequena modificação do personal statement, né? Vou colocar um parágrafo falando como que um prelim de cirurgia poderia me ajudar. Como eu falei, a anestesia foi bem concorrida, então não sobrou nada de anestesia no SOAP, eu literalmente só apliquei para prelim de cirurgia. E aí é isso, na segunda-feira você aplica, e aí na terça, quarta e quinta você tem a partir da terça os programas começam a olhar as applications, e aí eles vão ligando para os aplicantes ou entrando em contato por e-mail. Varia muito de programa para programa, não tem uma regra como é no match principal, digamos assim. O meu convite mesmo foi por e-mail, por exemplo, e eu recebi tarde da noite, eu estava na academia, eu estava na esteira correndo, e aí eu recebi a notificação do e-mail, então já era tipo 10 horas da noite. Então, assim, não tem horário, não tem nada, é uma semana que você fica assim por conta. Foi uma semana que eu zerei minha agenda, não tinha nada, eu fiquei em casa o dia inteiro, eu jogava videogame com o celular na frente para eu conseguir ver se chegava alguma coisa, ia para academia à noite, assim, porque eu achava que era um horário mais tranquilo, e o convite veio justamente quando eu achava que estava mais tranquilo. Mas, enfim. E aí eles vão entrevistando os candidatos, né? No meu caso, a minha entrevista foi na quarta-feira. Foi uma entrevista, assim, bem informal mesmo, era eu. E aí tinha os dois líderes do programa, né? Um era o Associate PD, o outro era o PD, e tinha um que ele não se identificou, eu não sei se ele era tipo um Chief Resident ou se era um attending, assim, mais novo. E, assim, foi uma entrevista bem protocolar, eles não ficavam fazendo essas perguntas da entrevista normal, tell me about yourself, etc, etc. Era tipo... Se você fosse um animal, qual você seria? Não tinha nada disso. Era tipo, why did you soap? Exato, era tipo, why did you soap? What happened? Why you're here? Tipo, o que a gente pode te ajudar com esse programa? Você entende, assim, o que é o programa, né? Porque, assim, no meu caso, eu apliquei para um problema de cirurgia, esse que me entrevistou, que era, assim, um hospital bem comunitário mesmo, assim, no meio das quebradas lá do Brooklyn e tal. E eles tinham uma preocupação, assim, de eu entender que isso era um hospital comunitário, que era, tipo, pegar uma população bem underserved, que tinha um volume de trauma muito grande, trauma penetrante. E aí eu falei, sou do Brasil, né? Tranquilo, isso aí não tem problema nenhum. Tiro de letra, isso aí. Isso aí é o de menos. Isso é minha segunda-feira de manhã, isso é meu café da manhã. Pois é. Então, assim, foi uma entrevista bem protocolar, não teve nada de perguntas estranhas. Assim, foi bem rápido, 15 minutinhos só.
E pronto, e aí foi interessante porque no match principal eles não podem fazer essas comunicações assim meio por fora, né? Mas aí logo antes de fechar, aí na quinta-feira os programas fazem as ofertas. E aí é uma outra dica importante do SOAP. O que o pessoal fala é, se você receber um convite, aceita. Não fique esperando vai que o outro programa vai fazer um outro convite mais tarde, porque funciona assim, o programa faz o convite para você aceitar a vaga, e você tem 2 horas para aceitar. Se você não aceitar em 2 horas, essa vaga vai ser excluída, né? Você não vai ter acesso mais a essa oferta de vaga, e aí depois vai começar um novo round de offers. E aí esse programa já não vai fazer offer para você de novo, né? Porque você recusou da primeira vez. Então é muito complicado, assim, você recebe uma oferta e aí você fala, eu aceito, eu espero chegar uma nova, entendeu? E era o meu caso, porque o hospital que eu passei acaba que era um pouco longe do Hospital da Catarina. É dentro de Nova York, mas é um pouco longe. E na verdade o que eu queria era fazer no Hospital da Catarina, que a logística ia ser muito mais fácil, né? E aí tanto que eu até conversei com o Diego, com o Bruno, assim, na época a gente estava tentando conseguir uma entrevista lá, mas assim, não chegou no primeiro round, né? E aí o programa, esse que eu passei, me ligou logo antes, falou, se a gente fizer uma offer, você vai aceitar? A pergunta assim, na lata, né? E aí você fala que aceita, né? Você não vai falar que não vai aceitar. Exato. E aí foi isso. Aí eles fizeram a offer, eu ainda fiquei esperando um pouquinho, assim, dentro da janela de 2 horas que eu podia aceitar, né? Eu fiquei esperando um pouquinho pra ver se chegava um outro convite, mas não chegou nada. Aí eu falei, então é isso aí, bola pra frente, 1 ano que eu vou ralar num prelim de cirurgia, mesmo não querendo cirurgia, mas vai ser uma boa experiência, eu acho. Maravilha. E assim, quando você aplica do SOAP, aí você tem que pagar novamente por programa ou não? Já está tudo incluído, você só aplica lá e tudo acabou. Incluído. Se você, porque assim, se você tivesse inscrito no NRMP e no ERAS, mas não tiver aplicado para nenhum programa na season principal, o que é bem raro, né? Mas existe essa possibilidade, aí você tem que pagar aquela taxinha lá de $99, que seria para você aplicar para 10 programas. Mas se você aplicou para um programa na season principal, você não paga nada do SOAP. Entendi. Tem programa que ele geralmente, as vagas de prelim na cirurgia, eles não preenchem com o match tradicional, eles preenchem com SOAP. Por quê? Porque no SOAP ele consegue escolher a dedo quem ele quer em cada vaga do prelim. No match principal, obviamente não, porque tem a questão do match, né, do ranking que o hospital faz e o ranking que o aplicante faz. Mas no SOAP não, eles vão escolher, né? Eles vão entrevistar, eles vão telefonar, eles vão fazer a offer, como você falou, né? Então eles conseguem escolher ali a dedo. Então tem programa que prefere deixar vagas do prelim para o SOAP, porque aí ele consegue botar a pessoa que ele quiser ali no programa, né? Mas é isso. É bom, porque assim, muitas pessoas não conhecem o SOAP, né? Muitas pessoas não sabem como funciona, né? Então é bom você trazer essa sua experiência, que graças a Deus foi não sabia, vitoriosa aí, final, né? Mas, você aprendeu na lata, no desespero, né? O desespero move montanhas. Pois é. Sim. O cara tá lá, uma semana antes eu já sabia que eu ia pro SOAP, né? Pois é, aí uma semana antes eu sabia, assim, aí eu dei uma lida, vi mais ou menos como é que era, mas assim, você só sabe a pressão, você só imagina a pressão ali de ter que aceitar a oferta, não aceitar, receber, não receber entrevista ali na hora. Ainda bem que deu certo. Pois é, com certeza. Priscila, minha jovem, como é que foi aí tua season, entrevistas, alguma pergunta capciosa? Eu vou falar para vocês, por que eu faço essa pergunta? Eu fiz nos outros episódios e o motivo eu já falei também lá. Cara, minha primeira entrevista que eu recebi, a primeira pessoa que me entrevistou, que foi o Program Director do programa, ele perguntou para mim, Diego, qual é a pergunta que você não quer que eu faça aqui hoje? Essa foi a primeira pergunta que ele me fez, na primeira entrevista. Aí, cara, você fica louco, né? Vai responder o quê, né, com uma pergunta dessa? Mas eles já fazem isso meio que para... Não é para te desestabilizar, é para ver como você responde numa situação dessas. Então, qual é a sua reação, né? Mas vamos lá, Priscila, conta aí um pouquinho pra gente. Minha particularidade, né, da minha aplicação e do meu processo, eu sou mais velha e eu estava mudando de especialidade, né? Então, sou nefrologista
do transplante, então é uma coisa muito específica. Eu já faço isso há algum tempo aqui, né? E eu resolvi aplicar para patologia por motivos pessoais mesmo, assim, de ter me identificado muito com a patologia renal durante a minha carreira como nefrologista e por ter tido as minhas experiências, enfim, nos Estados Unidos muito relacionadas com isso e uma mentoria muito específica que me motivou, né, a procurar patologia como uma especialidade, também misturado um pouquinho com o cansaço da rotina de uma especialidade muito pesada, que é a nefrologia, independente de onde você esteja, no Brasil, no exterior, né, assim como cirurgia, pediatria, enfim, né, vocês vão viver ou vivem isso aí. E então eu tinha essa particularidade na minha aplicação, e a particularidade de ser old grad, né? Então, as pessoas que estavam aplicando comigo do Brasil tinha old grad, tinha fresh grad. Então, muito diferente, né? Assim, a quantidade de entrevistas que você recebe só pelo fato de você ser um pouco mais velho, não bem mais velho, formado mais velho, né? Então, é bem menor a quantidade de entrevistas. E, então, assim, eu estava muito consciente durante todo o meu processo de que isso não poderia não dar certo, que apesar de ser uma especialidade que é IMD friendly, né, uma grande porcentagem, acho que chega a quase 30% aí das vagas de patologia são vagas para estrangeiros, eu sabia que tinha possibilidade de não dar certo, porque eu sabia que o meu caso, além de ser mais velha, eu também estava mudando de especialidade. Então, eu tinha consciência de que eu não ia ter um número exorbitante de entrevistas e que talvez eu fosse para um programa pequeno, enfim. De qualquer forma, eu não acho que existe um número mágico. Talvez estatisticamente você consiga checar lá nas estatísticas do NRMP. A chance de você dar match com tantas entrevistas nessa especialidade, sendo o IMG, é tanto, né? Você consegue checar esses dados. Mas o que eu quero dizer é que realmente eu conheço pessoas com 12 entrevistas que não deram match em patologia e pessoas com 2 entrevistas que deram match. Então, o processo é muito único, pessoal, depende multifatorial, né? Então, assim, às vezes a gente fica querendo... Não, mas eu tô falando porque eu me senti insegura com o meu número de entrevistas, né? Eu tive 6 entrevistas. E eu tava tem um colega que é fresh grad que tinha 22 entrevistas. Então, você veja, é muito difícil você não se comparar nesse processo, né? Você tá ali, poxa vida, como assim, 6 versus 22? Então, durante todo o processo eu me questionei muito, assim, isso não vai dar certo, acho que isso não vai rolar, né? Como assim, só 6, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu sei de pessoas que com uma entrevista deram match. Então, minha experiência com essa questão de números de entrevista é mais ou menos essa. É difícil dizer, né? É difícil falar. Claro que você com uma entrevista para cirurgia pode se sentir muito mais inseguro do que eu com 6 para patologia, muito diverso, né? Mas eu tenho um amigo que deu match com uma entrevista para ortopedia. Uma deu match. Então, assim, é muito particular, né? A situação é particular e cada história é uma história. Mas, tendo dito isto, patologia é uma especialidade amigável, em que as pessoas, elas querem te conhecer realmente, querem saber a tua história. No meu caso, querem saber por que eu estou mudando de especialidade. Então, essa era a pergunta que eu estava mais me preparando. Eu tentei não ensaiar muito, deixar um pouco mais espontâneo, porque a minha personalidade é não deixar as coisas muito mecânicas, eu queria ser um pouco mais natural, né, explicar motivos assim pessoais e tal, então eu não fiquei preparando muito, mas essa era a pergunta principal que era feita para mim. E engraçado, das minhas 6 entrevistas, nenhuma me fez perguntas behavior, né, que é o que existem aí nas aplicações. E eu confesso que se tivesse feito, talvez eu tivesse tido um pouco mais de dificuldade para responder, porque eu não me preparei especificamente para essas perguntas, que eu sei que em programas de internal medicine, cirurgia, essas perguntas aparecem com muita frequência. Para mim, elas não apareceram, né? O máximo que eu tive de dificuldade de responder de pergunta foi quando me perguntaram quais eram as minhas habilidades computacionais, assim, de mídias e tal, né? E como que eu poderia aplicar isso na minha residência. Essa daí eu falei, rapaz, eu disse, olha, planilha de Excel, assim,
entendeu? Programas de estatística básicos nas minhas pesquisas, mas assim, essa daí me pegou assim, eu falei, rapaz, e é uma pergunta importante para o contexto da patologia, que tem muita coisa digital. Né? Então, essa foi a pergunta que mais me deixou assim, né? Do mais, eram realmente pessoas genuinamente querendo me conhecer a minha história, conhecer a minha trajetória e saber dos meus motivos. Como patologia é uma especialidade que as pessoas aplicam muito como backup, a maior preocupação dos Program Directors é em atrair pessoas que querem aquilo como primeira e única opção. Então, o melhor conselho que eu tive em toda a minha application foi aplique apenas para patologia. Se você aplicar para duas, eles vão perceber que você está ali como um backup. E é a verdade, porque o que eles querem ver é a paixão pela especialidade, é a vontade de fazer aquilo, é a vontade de querer participar e aprender, e não uma pessoa que queira como backup. Então, essa é a minha principal dica, assim, para quem vai aplicar para patologia, né? Que aplique se realmente quiser mesmo, assim, e deixe claro que isso é uma coisa que você quer muito. Mesmo que você aplique como backup, não oriento isso, mas caso você faça isso, aplique e demonstre paixão mesmo pela especialidade, porque é isso que eles procuram. Então, essa é mais ou menos a minha experiência. Maravilha. Eu acho que tanto pessoas que estão mudando de especialidade, como quem já fez residência e está aplicando para a mesma especialidade, né? Foi meu caso, que eu tinha feito cirurgia geral e apliquei para cirurgia geral. Toda entrevista você vai receber a mesma pergunta. No meu caso, era tipo, fazer a residência de novo, lidar com residentes que são mais jovens que você, tem menos experiência que você, mas são seus seniors, né? Você tem que... Como é que você vai lidar com isso? E para quem está trocando de especialidade também, eu acho que toda entrevista, talvez, não foi o seu caso, mas poderia ser a coisa assim, não, você está mudando de especialidade. Às vezes, se você coloca isso no seu personal statement, o motivo da troca, às vezes nem vem à tona na entrevista, porque ele já viu ali no seu personal statement. Eu tenho uma amiga que ela é patologista no Brasil, e eu brinco muito com ela, né, que é a vida do patologista, né, que ela fala, Diego, eu coloco meus pacientes no bolso e vou para casa, né, que são as lâminas, né? Mas e a gente teve aqui um episódio do nosso podcast com o Samuel e com o Luiz Paulo, que são residentes de patologia, que são duas pessoas que eles amam de paixão a patologia. Você assistiu, o pessoal que está assistindo a gente aqui, se não assistiu, eu recomendo assistir, porque os meninos, eles amam aquilo ali, sabe? É uma coisa que eles adoram. E foi engraçado a conversa da gente, porque eu falei, cara, como é que é uma residência de patologia? Porque assim, como é que vai ter round? Vocês vão rodar com as lâminas? Como é que funciona isso? Vocês sentam numa mesa, luz baixa, tipo radiologia, bota lá a tela, e aí eles explicaram como é que é, e é bem interessante, né? É bem legal. Mas vamos lá. Dani, no teu caso, perguntas capciosas, e você falou que você teve 12 entrevistas, né, para residência. Você se sentiu confortável com as 12 entrevistas? A Pri teve 6, eu tive 7 quando eu apliquei. Cirurgias pode ter 30, que você não vai ficar confortável jamais. No teu caso, tu fez, tive 12, tá bom, eu acho que eu já vou comprar aquele Blue Label ali, aquele champanhe, tá aqui guardado. Como é que foi para você? Assim, tranquilo a gente nunca fica até receber o e-mail, né? Mas a gente acompanhando as estatísticas, o pessoal sempre fala uma frase certeira, né? Você precisa de uma entrevista. Então, para passar, você precisa de uma, você consegue se destacar naquele momento. Então, pode ser que você tenha uma nota maravilhosa, tenha uma aplicação perfeita e você não seja socialmente bem, né? Você não consiga se destacar numa entrevista, então você naturalmente vai cair algumas posições, né? Pelo menos por um programa bom. E se você é um candidato muito bom, né, que fala bem, que é interessado, que realmente está ali porque ama aquela especialidade, porque quer estar lá, então eu acho que isso te ajuda a destacar. Eu acho que um número perfeito não existe. Existe um número, né, que a gente vê pelo NRMP, né, que a gente consegue traçar, né, qual seria o número ideal para se sentir um pouquinho mais confortável, mas realmente tranquilidade só existe depois do e-mail. Perguntas capciosas, eu acho que as mais interessantes foram as behavioral, né, que eu treinei bastante.
era muito difícil para mim falar sobre momentos de conflito, ou então momentos de... Acho que era a pergunta mais difícil, porque você nunca sabe o que eles querem saber, né? Todo mundo tem conflito, isso é um fato na vida, todo mundo não vai ter uma trajetória perfeita, assim, qualquer conflito com qualquer outro funcionário, qualquer outro colega. Então, a forma como você traz isso tem que ser extremamente profissional e da forma como eles querem. Eu acho que essa pergunta é um pouco mais difícil, mas mais interessante que eu tive, a pergunta mais interessante que eu tive foi com a PD de um programa, acho que foi da Maryland, alguma coisa assim. Mas me perguntaram, a primeira coisa quando encontrei a PD foi: e aí, como é que faz um donut? E interessante porque eu gosto de cozinhar, né? Foi um dos hobbies que eu coloquei. Na época que eu fiz minha aplicação, eu estava muito interessada em aprender a fazer pão, a fazer donut, a fazer diversas, enfim, panificação. Então, foi uma coisa que eu coloquei, né? Gosto de cozinhar, inclusive coloquei, tipo, feijoada, coloquei o donut. E aí ela me perguntou isso. Por que ela me perguntou isso? Porque ela gosta de cozinhar e ela gosta de fazer pão. E ela me perguntou, e aí, como faz um donut? Então, eu acho que é uma pergunta que te mostra que eles realmente leem tudo da aplicação. Então, hobbies são importantes, hobbies são a icebreaker. Então, coloque o que é verdadeiro, o que você pode trazer e que você pode falar sobre. Então, nada de mentir na aplicação, nada de tentar se tornar mais interessante porque vão te chamar, porque você é especialista em bug jump, alguma coisa assim. Então, coloquem quem você é. E uma terceira pergunta, se a gente tiver tempo, que eu acho que foi relevante, não foi uma pergunta que me fizeram, foi uma pergunta que eu fiz. E que eu achei, a partir desse momento que eu fiz essa pergunta nas entrevistas, eu passei a fazer em todas, porque a resposta que me deram foi muito interessante. Basicamente, eu estava numa entrevista num programa em que era eu na sala e mais 3 entrevistadores na mesma sala, me entrevistando ao mesmo momento. E uma das perguntas que eu fiz foi qual o tipo de candidato que vocês estão procurando? E aí o PD respondeu, né, que eles estão procurando um candidato que, enfim, várias boas qualidades. E aí ele encerrou falando basicamente que ele queria alguém que não reclamasse muito. Ou seja, extremamente red flag, né? Basicamente eles caíram na minha posição para último, quase que eu nem sei se eu ranqueei eles, na verdade. Ponderei, eu acho que eu ranqueei, mas eu coloquei como último. E fiquei muito receosa, né? Porque eu não queria dar match lá. Depois dessa resposta, porque você quer estar num programa que realmente você está lá para estudar, para aprender. E, tipo assim, obviamente, tem coisas que precisam ser melhoradas em programas. A gente precisa de mudança para ser melhor. A gente não pode ficar estático. Então, me preocupou muito essa resposta. E sempre que eu trazia essa pergunta, eram respostas muito interessantes. Então, fica a dica. Uma boa pergunta para se perguntar. Eu perguntava para eles assim, o que é que vocês estão tentando modificar no seu programa, mas que vocês estão encontrando dificuldades? Né? E aí todo mundo saía pela tangente, né? Mas porque assim, ou você vai ser super sincero ou você vai sair pela tangente. Não tem meio termo aí nessa situação. Mas eu acho que isso aí também é uma boa pergunta, uma forma de você identificar que o programa tem seus red flags. Porque no processo do match, a gente está se vendendo, né, digamos assim, a gente está ali falando nossas qualidades, tudo que a gente quer, mas o programa também está se vendendo, tá certo? Ele quer que o aplicante se ranqueie eles em posições mais elevadas, porque para o programa isso é importante, tá? Programas que tem ali 80%, 90% dos aplicantes que deram match, foram pessoas que colocaram aquele programa como primeira opção, isso é muito bom para os programas. Então, por isso que eles tentam se vender bastante para a gente também. E óbvio, porque eles querem bons candidatos, né? Isso aí é o óbvio. E sobre o que você falou de que eles leem as applications, no meu caso, eu morei um tempo no Japão, né, quando eu era estudante de medicina, e depois voltei para lá formado.
E aí o cara, isso tava, né, na minha application, porque eu tava no centro cirúrgico durante o terremoto de Fukushima, em 2011, e aí foi pro meu personal statement. E o cara chegou para mim e perguntou, Diego, se eu te soltar no meio, do nada, se eu te soltar no meio de Hokkaido, assim, tu consegue se virar, como é que vai ser? Aí eu fui explicar, olha, de fome eu não morro, né? Então, assim, foi porque ele queria mostrar que ele, olha, eu li tua application e eu quero ver aqui se que você falou lá se condiz com quem você é, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas esse é um processo que é muito amplo, né? Que tem muitas nuances, que tem muitos detalhes. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês consideram como o mais difícil de tudo, de todo, não as provas, tá? Passou prova, isso é FMG Certificate, bonitinho lá, tirou a fotinha, botou na rede social, aquela coisa, os amigos curtiram. Mas eu quero saber, assim, comecei a application. O que é que foi mais difícil? Diego, foi meu personal statement, eu fiz 50 versões, só de personal state PS final, foi final 1, final 2, final 3, final 4. Então, ou então, não, foi a entrevista, foi o Zoom, foi... O que é que para vocês foi o mais difícil de toda a aplicação? Bom, para mim, eu acho que não foi uma coisa pontual, mas talvez o conflito de informações que existe sobre o processo. Assim, você achar uma fonte, assim, confiável, digamos assim, que você olha num lugar, fala, o personal statement tem que ser uma página, não tem jeito, faz de tudo, corta a mão, mas não pode ser mais de uma página. Aí outro lugar fala, não, se você tiver muitos anos de formado, não sei o quê, coisa muito interessante, pode passar. Os seus hobbies têm que ser 7 hobbies. Não, tem que ser 5 hobbies. Então, assim, eu acho que o conflito de informações que existe sobre a application é uma parte muito difícil. Particularmente eu e o José, a gente não tinha contatos, assim, de mentores americanos para dar um norte, assim. Quem faz, assim, research, outras coisas, às vezes tem mais esse contato mais próximo, assim, uma pessoa que você consegue fazer essas perguntas de uma forma mais direta, mas a gente não tinha. Então, assim, meio que escolher no que acreditar, sabe, para application foi uma parte muito complicada. As entrevistas também, assim, a gente acabou treinando um com o outro também, então eu não tive muito treinamento de entrevista. E, por sorte, a primeira entrevista que eu tive foi no programa que eu fiz o clerkship, e eu fiz em UTI pediátrica, então foi no programa de pediatria. Então eu conhecia a PD, assim, não conhecia os staffs que me entrevistaram, mas eles sabiam dos staffs que me fizeram as cartas, né, escreveram as cartas para mim. Então, assim, me deixou mais tranquila por acaso ter começado com esse programa. Mas a entrevista também, assim, até você passar por algumas, você fica bem nervoso, assim, no dia, sem saber muito o que esperar. Maravilha. José? Não, então, eu acho que sim, o mais difícil para mim foi conciliar tudo da application, de forma geral, assim, porque eu abri o application na época que eu estava fazendo meus clerks nos Estados Unidos, então, assim, quando você está no clerk, o seu horário não é seu, né, tipo, você tem que dar o seu máximo ali, né, então ficou muito complicado, assim, na época, ir para as atividades do clerk e conciliar tudo que tinha que fazer da application. O meu personal statement foi igual você comentou, era tipo, personal statement 1, final. Personal statement 1, final 2. Aí final 1. Eu fiz umas 40 versões, assim, então acho que tive muita dificuldade com isso. Eu acho que mais até porque, assim, querendo ou não, a minha história... Assim, é claro que todo mundo gosta de pensar que todo mundo é um unique snowflake, mas, assim, acaba que a minha história não era nem um pouco única, assim, sabe? Eu acho que tem pessoas que têm histórias para contar no personal statement que são muito mais interessantes, e eu acho que eu coloquei muita dúvida em mim mesmo, assim, de escrever alguma coisa que fosse interessante, sendo que eu sabia que tinham pessoas que iam ter histórias muito mais interessantes, né? E aí eu simplesmente aceitei que, na verdade, era uma coisa protocolar, entendeu? O seu personal statement, ele só não pode te atrapalhar, mas, assim, é muito difícil que você escreva um personal statement
na minha opinião, né, que realmente vai fazer aquela diferença absurda entre você ser chamado ou não ser chamado para uma entrevista. Claro que um caso ou outro, assim, uma pessoa que leu o seu personal statement e você tem uma história muito particular, vai se conectar e vai te chamar por causa disso, mas assim, eu acho que a maioria esmagadora das pessoas não vão ter essa oportunidade, né? Então, assim, eu aceitei que era uma coisa protocolar mesmo e que eu tinha que fazer um personal statement dentro dos moldes que não fosse só me atrapalhar. E aí, quando eu comecei a pensar dessa forma, assim, é protocolar o negócio, eu começou a andar melhor, assim, aí eu consegui escrever melhor, assim, sobre minha trajetória e basicamente isso. Assim, eu também tive muita dificuldade de ficar cobrando as cartas de recomendação, porque não é nem um pouco do meu perfil. E é isso, assim, você manda um e-mail, a pessoa fala, vou escrever sim. Aí passa um mês, aí você fica, uai, cadê que não chegou? Aí você manda assim, Mas gentle assim, no final deu reminder. tudo certo, né? Gentle que não é tão gentle, né? Aquela coisa meio passive-aggressive. É verdade. Mas você precisa, cara. Você precisa antes da Pois data não limite. tem jeito. Pois é. E assim, eu acho que o mais difícil, mas aí foi a minha situação muito particular, né? Foi, na verdade, ter passado pela season toda e naquela angústia, assim, vou receber entrevista, não vou receber entrevista, né? Quando estava assim, chegando em janeiro, eu já sabia que eu ia pro Soap e tal, eu já tava, então vou aproveitar aqui. Eu fiquei aproveitando as férias, comecei um hobby novo, né, que era o triatlo, e até legal que agora eu posso botar no personal statement uma coisa mais diferente, né, no próximo personal statement. Mas foi isso, assim. Maravilha. Pri, o que foi difícil para ti? Eu até pontuei aqui já, mas acho que para mim a maior dificuldade foi realmente lidar com essa sensação de não tentar se comparar muito com os outros em relação a tudo, né? Em relação à sua idade, em relação às suas notas, em relação às quantidades de entrevistas e tal. Então, eu tive que lidar com isso, né? Minhas entrevistas demoraram um pouco mais para chegar, demoraram uma quantidade um pouco menor, então eu tive um pouco de dificuldade de lidar com isso, né? Em relação ao personal statement, eu acho que o meu personal statement fez alguma diferença, não necessariamente talvez em me chamarem para alguma entrevista, não acho tanto por isso, mas talvez por me acharem assim, pô, talvez essa menina aqui não seja tão igual às outras, né? Assim, os outros candidatos. Eu não sou a candidata comum, né? Eu sou atípica, mas não porque a minha história é assim, eu tenho uma história especial, não, também não tenho. Minha história é ordinária, fiz faculdade, residência, não sei o quê, estão me mudando de especialidade, nada demais. Mas eu quis mostrar alguma coisa minha, né? Uma coisa minha, assim, depois eu até posso falar do meu personal statement, mas ele foi comentado em todas as minhas entrevistas, 100%. Só para dar uma pincelada, assim, eu tenho cabelo cacheado, né, e eu tinha cabelo alisado, e aí eu falei da minha transição capilar, e aí eu comparei isso com a minha transição de carreira. Então, toda vez que eu chegava numa entrevista, a primeira coisa que a pessoa olhava era, uau, o seu cabelo é muito legal, o seu cacho é muito bonito, que legal, não sei o quê. Então, assim, foi só isso, não tinha nada demais. Só que aí eu acho que chama a atenção da pessoa. Fala assim, caramba, essa pessoa é uma pessoa diferente, uma pessoa que, né, apesar de não ter nada demais nisso, nada, mas ela, poxa, comentou uma coisa, fez uma comparação só. E eu acho que isso fez diferença na minha aplicação, que era uma aplicação particular em relação a isso, né? Não que tenham outros old grads que deram match, outras pessoas que estavam mudando, isso vai sempre acontecer, todo mundo vai ter outros old grads que vão dar match, pessoas mais velhas que eu, menos velhas, com nota baixa, com fail, né? Mas procurar aquilo que te faz único, colocar no teu personal statement pode te dar uma diferencial, assim. No programa que eu dei match, uma coisa legal que eles comentaram, assim, em relação a mim, foi que, como o programa está passando por uma fusão, né? São 2 hospitais que eram 2 hospitais historicamente separados e muito tradicionais, estavam fundindo o seu programa. Eles sabiam que eles precisariam de candidatos um pouquinho mais ousados, aventureiros e tal. Foi assim que o PD me descreveu. Ele falou, e você é uma pessoa aventureira, né? Eu vejo pela sua trajetória e tal. Então, só isso, eu demonstrei apenas quem eu era, sem pincelar, não tenho uma história de vida, né, sofrida, não tive nenhuma hardship muito grande, assim, né, que às vezes a gente quer colocar isso, mas eu não tenho uma eu também
não tive nenhum. E assim, usei uma coisa simples para fazer um comparativo, né? Então, para mim, o mais difícil foi lidar mesmo com essas comparações de mim, entre eu e outras pessoas. E eu acho que outra questão também, eu tive poucas entrevistas, mas depois eu estava pensando, rapaz, eu tive a quantidade que eu podia aguentar trabalhando full time aqui no Brasil, porque uma entrevista não é só uma entrevista, ela tem 500 mil coisas por trás, né? Tipo assim, happy hour com residente, 1000 aulas que eles te mandam, palestra que você tem que ir, enfim, imagina você fazer tudo isso estando num research ou estando num trabalho full time. Então, eu era o tempo todo com o meu computador em tudo quanto era canto, ou com o meu celular ligado, porque ia ter uma aula e que eu queria participar. Então, eu participei de 100% tudo, de todos os programas, de tudo que aconteceu. Então, assim, happy hour 500 reunião da diversidade. Second look da diversidade. Tava Priscila lá, entendeu? Era meia-noite aqui no Brasil, eu assim, estava lá. Então, foi um pouco difícil conciliar isso com a minha vida. Trabalho, nunca morei nos Estados Unidos, não faço pesquisa lá, não tem. Ninguém entende o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que explicar 500 vezes, né? O que é match? Meu Deus, o que é match? Então, assim, conciliar tudo isso com a vida aqui, e com seus horários e com sua agenda, eu acho que isso foi uma das coisas mais complicadas, assim. Mas eu recomendo que se faça esse esforço para participar, porque por mais que a pessoa, não vai contar, conta. Conta porque é teu compromisso, é tua participação, como é que você lida com a coisa, como que você realmente mostra sua paixão por aquilo. Então, eu fui em tudo. Teve nada que eu não fui. Maravilha. Eu só ia comentar que eu não pude usar o tópico da transição capilar, porque a minha começou quando eu tinha 18 anos, né? Então, ela foi completada, né, muitos anos atrás, né? Então, eu não pude usar. Mas eu gostei, foi uma boa sacada, né? Foi uma boa sacada porque virou uma espécie de metáfora aí também com a sua mudança de especialidade. Como diria Silvio Santos, bem bolado, né? Foi bem bolado, né? Mas foi muito, muito inteligente, eu achei. Foi muito, muito legal. Dani, como foi aqui? O que é que foi difícil? A minha experiência foi similar nesse sentido. Eu acho que as coisas mais difíceis que aconteceram comigo foram coisas que foram além do meu controle. Então, assim, poder me empenhar no meu PS, tudo bem, eu fazia 500 mil versões, ou então poder me empenhar em fazer uma application completa e tudo certinho, mas aquelas coisas que a gente não tá no nosso controle, né? A pessoa que vai escrever a carta, que demora 1000 anos, você manda 500 mil e-mails, a pessoa não te responde. E você tem que bater na sala da pessoa para, ei, e aí? Ou então mandar um e-mail, aquele e-mail chatinho, né? Então, você tem que realmente correr atrás. Foi uma fase muito estressante. Eu acho que uma segunda coisa muito que a Priscila comentou é não se comparar, né? Porque tá todo mundo passando pela mesma coisa e cada um tem seu processo, né? Cada um tem seus disclaimers. No meu caso, eu fazia pesquisa aqui, eu tenho green card, enfim, meu perfil era um pouco diferente. Outras pessoas tinham um perfil diferente também, notas mais altas, ou então mais tempo na pesquisa, mais publicações, ou então uma experiência única que torna você, assim, uma estrela, né, que brilha e que a pessoa vai te selecionar, alguma coisa assim. Então, acho que cada um tem seu processo e a gente acaba se comparando muito, né? Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente está chegando ao final do nosso episódio, né? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Parabéns novamente pelo match de vocês, assim. Eu até brinquei no outro episódio com o pessoal, assim, daqui a um ano a gente faz de novo episódio e a gente compara vocês antes e depois do Interlia. Né, mas, brigadão. Só para lembrar aqui para nossa audiência que a gente está lançando um novo curso, que é o Match USA, que é um curso que é já para as pessoas que estão aplicando para residências, que já fizeram as provas, vou estar aí já perto de fazer o CK e aplicar esse ano, né, que é uma mentoria personalizada, 1 a 1, com um dos nossos mentores. A gente tem mais de 20 mentores no nosso grupo. Recentemente a gente teve uma aula aberta
com os mentores, falando sobre a application também, que vai estar, acho que já está disponível no YouTube, essa aula que a gente gravou. Então, para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, tem interesse, né, dá uma olhada no Instagram da gente, tem lá o link na bio, ou no site do MedUSA, no medusa.med.br, ou no próprio YouTube também, tá certo? Então, Catarina, Priscila, José, Dani, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.